Olá, meus queridos, bom dia. Entrando com a graça do Senhor Jesus com essa live, né? Café com Deus, palavra. E hoje Deus tem me dado uma palavra e não tem como segurar, né? Não tem como ficar só guardado aqui. Eu tenho uma incumbência que foi nos dada que de domingo a domingo, a parte da manhã, a parte da tarde. Eu me coloco à disposição do Senhor Jesus para trazer uma palavra revestida com poder celestial. Meu bom dia a todos os meus amigos. Meu bom dia a todos aqueles que já estão me acompanhando, aquele que sempre está adentrando, falando, opa, quero ver que esse homem está aí falando e do que está falando. Pois bem, eu falo da palavra, como querix no grego, eu transmito querigma da parte de Deus, proclamando o evangelho do Senhor Jesus. E hoje, nossa, eu quero falar sobre um texto, uma passagem que já me levou a outros textos, meditando, refletindo e sendo agraciado pela presença do Senhor Jesus. Eu quero dizer a você hoje que o chamado do discipulado é para todos que um dia levantou a sua mão ou se colocando com a maior sinceridade diante do Senhor, dizendo que Ele é o Senhor da sua vida, o Senhor da sua alma. Você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Você é um discípulo do Senhor Jesus. Então eu quero te chamar a atenção para um texto que me fez pensar na atitude que Elias tomou quando viu o seu sucessor. Me chamou a atenção. O chamado do discipulado para aqueles que realmente querem cumprir o ID do Senhor Jesus. Que esse dia, querido, esse dia o Senhor venha falar profundamente ao seu coração. Nós estamos vivendo aí um alvoroço. Eu estou tranquilo, confesso a você que eu estou tranquilo. Por quê? Gente, onde está a nossa arma, vamos dizer assim, secreta? De onde vem uma palavra de refúgio, de instrução, de ensinamento, para aqueles que realmente diz ser homens e mulheres de fé, tá? Homens e mulheres de fé. Olha, te dou um exemplo antes de entrar aqui. Ou, se você puder, depois vai lá, depois que eu ministrar também, sabe? Eu sei que Deus vai te dar um entendimento aqui, como tem me dado, mas tem um homem que foi ousado em falar para Jesus que ele também era homem de autoridade. Gente, eu amo essa passagem. E Jesus declara que nunca achou fé em toda Israel como aquele homem, o centurião. Ó, não precisa ir em casa não. Precisa ir em casa não. Não, eu sei, tá morrendo, tá quase morrendo, tá doente meu cérebro. Eu vou usar minha linguagem, tá bom? Tá lá, ó, moribundo, tá morrendo lá, tal, mas olha, basta uma palavra. Porque eu também sou homem, sabe? De autoridade. Então, ele entendia que a palavra dele, ou quando alguém acima dele falava, tá falado. Qual era o papel? Qual era a questão? Obedecer, crer, enfim. Então, querido, eu vejo um monte de alarme, um monte de situações. Qual é o meu papel? O meu papel é chegar diante de Deus, buscar diante de Deus, orar, crer na proteção divina, na proteção de Deus. Até porque, queridos, independente do que está acontecendo, muitas pessoas já estão indo à eternidade. Graças a Deus que muitos que estão indo para a eternidade, né, ouvindo a voz do Senhor, opa, tá andando tão bem comigo, não, vem andar comigo aqui na eternidade, e vai embora. Outros, infelizmente, estão passando para a eternidade de forma totalmente diferente do que está acontecendo em alguns países aí. Mas todos eles passando para a eternidade, uns passam para estar com toda a eternidade com Deus e outros sem Deus. Como é que funciona isso? Escolha. Porque ele já liberou o perdão, a dívida foi paga. É uma escolha que nós temos que fazer em vida. Então escolha servir a Deus, ok? Tudo bem? Queria só fazer esse comentário feito. Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho de água. O texto
que me chamou a atenção está em 1 Reis 19:19, tá? 1 Reis 19:19 diz o seguinte, palavra maravilhosa. Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, nome até parecido, né? Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Gente, Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Que o Senhor venha lançar através da minha vida palavras que venham alcançar o teu coração, a tua mente, para que você não abra mão do chamado, desse chamado de ser discípulo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Gente, o ministério do grande profeta Elias estava chegando ao fim. E Deus, Yahvé, Jeová, Deus, o havia instruído a passar o seu manto. E o que significa passar este manto? Bom, o que significava é que o chamado que Deus colocou na vida de Elias estava prestes a ser colocado no sucessor. Meu papai do céu! E quem era o sucessor de Elias? Segundo a palavra, já que o texto diz o seguinte: Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele, sobre a vida de Eliseu. Então, o que nós entendemos aqui? Lançar este manto significava que o chamado que Deus colocou na vida de Elias estava prestes a ser colocado no sucessor de Elias. Seria simbolizado pelo fato de Elias retirar o seu manto e entregá-lo a outra pessoa de maneira simbólica. Gente, curiosamente, o homem a quem Elias passou o seu chamado de ministério tinha um nome semelhante, Eliseu. Sim, e Eliseu, gente, vamos pensar um pouco, ele não precisava aceitar esse desafio, esse chamado de ser o sucessor de Elias. Não, ele não precisava. É que eu falo, é escolha. Eu entendo que para alguns, o que Deus hoje me deu a sua igreja com o ministério apostólico, muitos podem falar, isso é um absurdo. Que isso? Mal começou. De onde veio, de onde vai? Quem és tu? Como esses dias eu tive que explicar. Como é que agora, para alguns, gente, para alguns ainda fica uma pergunta no ar. Como chegou a ser pastor? Né? Como foi o chamado? Porque alguns acham, porque eu saí de uma instituição, de uma igreja que está aí, né, por todo o Brasil, até fora do Brasil, como que foi? Mas saiu de lá já sendo pastor. São coisas que às vezes as pessoas, em vez de orar a Deus, falar: Senhor, confirme o ministério do teu filho. Estou orando para que o Senhor use ele com a autoridade do céu. Ele está falando sobre o reino de Deus, está pregando a tua palavra. Não seria diferente? Mas para alguns não. Para alguns, às vezes, o questionamento é grande. Então, a mesma coisa quando eu consigo entender aqui o que aconteceu e o porquê aconteceu, eu fico agora analisando que quantos homens e mulheres de Deus têm que ficar por muitos anos respondendo: como é que essa unção chegou até você? De onde você veio? Quem te levou a esse ministério? Ou quem te deu? Gente, em primeiro lugar, nenhum homem da terra dá nada. Já vou ser sincero com você, nenhum homem, porque tem um cargo, uma posição, um título, isso não vem do homem. Tome muito cuidado. Esse negócio do eu aí, isso não é. Você é apenas um vaso, uma pessoa chamada por Deus, onde Deus vai usar a sua vida para corroborar, né, para fortalecer, dá a entender toda a igreja de Cristo que há uma unção de Deus na sua vida, a unção de Deus na minha vida, a unção de Deus em nossas vidas. Tudo bem? Aqui Eliseu poderia ter falado, né? Não aceitar o chamado,
para ser o quê? Olha aqui, olha o chamado dele, para ser profeta da nação de Israel. Não quero não. Ele poderia ter dito, de jeito nenhum, estou fora. Isso aí para mim é demais. Mas ele não fez isso. Ele aceitou prontamente, ou seja, ele estava marcado. Deus tinha escolhido ele. Então Deus sabe de fato até quem será o meu sucessor de fato. Por mais que eu tente, né? Por mais que eu vou investindo, ensinando, mas Deus sabe onde vai plantar, o que vai fazer com cada vida. Eu não me arrependo até o dia de hoje de ter dedicado dias, semanas, meses e anos através do ensino da palavra, que nós aqui chamamos de célula e discipulado. E célula de discipulado até de evangelismo, onde novas pessoas virão saindo das trevas para a luz para aprender sobre o reino de Deus. Não me arrependo. Eu não me arrependo. Até porque eu tenho consciência que o dia que o Senhor Jesus, por exemplo, me chamar para a vida eterna, eu lhe pergunto, eu posso levar o que e quem? Segundo a palavra, nada. Chegarei eu só diante do Senhor, na presença do Senhor. Título não vai chegar lá. A melhor roupa que eu tenho não vai chegar. Se nesse dia o melhor carro ou a melhor casa, se assim Deus permitir que eu venha ter na terra, não vai chegar. Aliás, o que eu entendo, gente, é que terão que me levar ainda para ser enterrado. Fora outras coisas que eu não quero hoje nem comentar. Você entende? Então, eu já tenho consciência que eu tenho que cuidar de mim, porque a porta é estreita. Não adianta eu ministrar e pregar, ensinar, apresentar tudo aquilo que a Bíblia diz, se eu não tomo cuidado da minha própria vida, da minha própria alma. Ponto, eu já estou esclarecido. Agora aqui mostra uma coisa interessante, porque ele correu, alcançou, jogou seu manto sobre a vida de Eliseu. Eu acredito que ele tenha dado a explicação a este homem abraçou a causa e aceitou ser o sucessor, meu Deus, de Elias. Elias, querido, aqui está fazendo o que todo discípulo cristão maduro deveria fazer. Se você aí, meu querido, homem e mulher de Deus, é um pregador, é um ministro do evangelho, é um missionário, sabe? Um discípulo do Senhor Jesus apenas vivendo a sua vida neste mundo, que de fato é muito difícil. Então, querido, é chamado também, como eu, como você, para ajudar os outros. E aí vem a questão, quem você está, ou você já está pensando em quem diante de Deus vai ser o seu sucessor? Aí que está. Nós somos chamados para servir pessoas. Quem serve a Deus serve as pessoas. Quero deixar isso bem claro. E aí vem a questão de ajudar, auxiliar, ensinar, ministrar, orar, pôr as mãos sobre os enfermos, buscando a cura do Deus Rafá. Nós fomos chamados para isso. E enquanto nós temos vida, saúde e temos condição, nós estamos fazendo. Mas tem uma coisa que ninguém para pensar, né? A velhice, ela vem. A velhice, ela vem, ela chega. Gente, tem muita gente que depois de conhecer o Senhor há muito tempo ou algum tempo, precisa orientar de fato as outras pessoas. Aí vem o discipulado. Por exemplo, as mulheres, minhas queridas servas do Deus Altíssimo, vocês mulheres que já têm uma vivência, já viveu um período de tempo nessa terra, deve sim auxiliar, orientar as outras mulheres muito mais jovens. Sim, assim os homens mais velhos devem orientar os mais jovens. E aí vem o discipulado. Mas aí tem uma questão que me chama a atenção. Porque quando eu entro nessa questão do discipulado, nossa, é muita coisa que eu poderia falar, mas como eu tenho que tomar um devido cuidado, porque é um café com Deus. Então eu faço você pensar, refletir, como eu gosto de falar, matutar aí, para que você consiga entender. Gente, como que alguém está plantado na casa do Senhor e não se multiplica em pelo menos um discípulo? Fica difícil.
fica complicado. Quantos passaram um período de tempo comigo quando eu estava no Ministério de Louvor tocando e sempre passava nota, ajudando, auxiliando aquelas pessoas que têm o mesmo desejo, como alguns abraçou a causa e hoje são excelentes músicos, mestres na música, outros cantando, outros gravando CDs, enfim. Eu continuo do mesmo jeitinho. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Se eu posso ensinar, eu vou ensinar. E aí vem o discipulado. Francamente, eu quero dizer algo para você. Isso faz parte, sim, da grande comissão. E a grande comissão, gente, não é apenas pregar o evangelho. Preste atenção nisso. A grande comissão não é apenas pregar o evangelho. A grande comissão, ela implica em ir, enquanto eu estou indo, fazer discípulo de todas as nações, segundo o texto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, observar todas as coisas que o próprio Cristo, Jesus Cristo, ordenou. Não pediu não, viu? Ordenou. Tem muita gente que tem uma questão de não aceitar o tal comando, que acha que todo mundo está mandando. Não, não está mandando. Nós estamos baseados na palavra. E ele ordenou. E onde está escrito isso? Simples. Mateus capítulo 28, você vai lá, no verso 19 ao 20. Gente, o objetivo aqui hoje, sobre o discipulado, é que muitas coisas a gente tem ouvido, tem até aprendido, mas e a prática? Cadê a prática? Cadê o resultado? Gente, o objetivo é contar às pessoas, como eu sempre gosto, através das lives, quando eu sou convidado para ministrar a palavra, seja aqui em Osasco, seja em São Paulo, seja até fora do estado de São Paulo, quem sempre me está convidando. Tem aí pessoas que são testemunho ocular. Eu falo do Evangelho, eu falo dos 4 Evangelhos, eu falo do Senhor Jesus. Então o objetivo é contar às pessoas sobre Jesus, tentá-la, conduzi-la ao Senhor Jesus. Oh, Natanael, lembrei agora, sabe, conduzi-la ao Senhor Jesus. Espírito de oração, colocá-las sobre as suas asas e ajudá-las a se levantar, principalmente espiritualmente, saindo das trevas e vindo para a luz. Essa é a questão. Todos nós, eu e você, todos nós que somos discípulos do Senhor Jesus, temos um papel. Temos um papel a desempenhar. Não adianta alguém dizer, eu estou aqui, graças a Deus, muito tempo congregando nessa casa de oração, né? Sou um ofertante, não deixo de ser um dizimista, faço com a minha obrigação. Opa, pera. Calma aí, não é bem assim as coisas não. Não é bem assim, querida. Nós temos um papel a desempenhar. E digo que acho em algum momento, todos nós, em algum momento, tá? Em algum momento, o evangelismo, eu quero dizer, em algum momento o evangelismo, ele não foi isolado do discipulado. Não. E eu quero dizer mais, eu e você, nós precisamos, sabe, estar atento, que precisamos ter na casa do Senhor os cristãos discípulos mais jovens, sabe? E os cristãos mais jovens discípulos, vocês, queridos jovens, adolescentes, também precisa também daqueles que já têm alguma experiência. É aí que está a questão. Então eu sei que um dia, essa imagem que hoje está refletindo, poderá entrar alguém dizendo em meu nome. Ou naquela época, né? O apóstolo Reginaldo, que tem um ministério apostólico, que sempre foi empenhado em falar, em ensinar, falar das coisas do reino, oh, glória a Deus, e o tempo dele, nesse caso, que é o meu, se foi, ele entra. E aí entrando, continua a obra do Senhor. Tem muita gente que está se arrastando, oh meu Deus, se arrastando. E aí fala, cadê, não sei o que, meu Senhor não preparou. Temos que preparar e temos que estar preparado. O manto, o ministério, uma hora Deus vai falar, passe para esta pessoa. Eu escolhi esta pessoa. E eu não tenho preocupação nenhuma com isso, porque eu sei que Deus tem o tempo certo, a hora certa, e quando não é no tempo de Deus, tudo é perfeito. Então, querido, uma coisa que até eu ministrei muito tempo atrás, 1996, acredite, está aqui na minha frente. E sabe o que eu falava na época, ministrando sobre isso? Eu falava sobre
a igreja estabelecida, que a igreja foi estabelecida, por exemplo, para evangelizar. Não tem como ficar parado. Nós somos chamados como igreja, sabe? E fomos estabelecidos como igreja para falar do reino de Deus. E aí que está a questão. Tem muita gente, por exemplo, que coloca, e é comum colocar a evangelização como prioridade número 1 da igreja. Mas preste atenção um pouquinho, por favor. Em certo sentido, gente, não deixa até de estar correto. Não deixa de estar até correto. Pois em relação ao mundo, esta é a principal tarefa, principalmente daqueles que entendem a comissão, que entendem o que eu acabei de falar sobre Mateus 28, 19 e 20, ok? No entanto, gente, esse comentário, isso eu ministrei em 1996, base até da minha tese de mestrado sobre discipulado. Pra você entender como as coisas, uma coisa vai chamando o outro. Olha só, no entanto, esse comentário ela não foi colocada, sabe, de uma forma aqui só para preencher, para colocar aqui como um argumento. Eu já quero deixar isso bem claro, não foi. O que me traz menção, o que me traz à tona, o que me coloca com o coração cheio de alegria é isto, querido. Há uma razão pela qual a igreja foi e está estabelecida para a evangelização. Quero deixar isso bem claro. Gente, a evangelização só tem ou só terá êxito se os discípulos estiverem, olha, eu vou fechar agora, se estiverem bem ajustados quanto é descrito, ou de forma que está descrito, acho que essa é a melhor colocação, de forma que está descrito em João capítulo 17, verso 23. O que fala lá? O que será que fala em João 17, 23? Para que as coisas aconteçam de fato, como a igreja de Cristo tem que abraçar a causa da bandeira de sair, sabe, do seu conforto, da sua zona de conforto, e realmente ser uma igreja que de fato vive um discipulado. João 17, 23, Jesus diz o seguinte: eu neles, eu no Reginaldo, eu em você, em cada um que sempre está me acompanhando, e a você que hoje pode ter entrado pela primeira vez, preste atenção, eu neles. E ele continua, e tu em mim, eu neles, eu em você. Ele diz, eu em você, Jesus em você, Jesus em mim. Então, quando você começa a pegar eu neles, tu em mim, e já fala do quê? Comunhão com Deus. Aqui já fala isso. Comunhão com Deus. Para que eles quem? Para que você, para que eu, para que nós, que somos discípulos de Jesus, para que eles sejam perfeitos, olha a palavra, perfeito no quê? Em unidade. Perfeitos em unidade. Quando fala perfeito em unidade, é aí que está a questão. Eliseu podia ter rejeitado, mas quando eu aceito fazer parte de uma casa de oração, quando eu aceito reconhecer que há unção na ovelha guia, ó, que eu falava que a ovelha guia, aí vem a questão. Quando eu entendo isso, aí acontece algo extraordinário. E de novo a palavra, está para acontecer algo extraordinário. Quando sai essa palavra, eu sei que Deus está mandando eu dar esse alerta para a igreja de Cristo, igreja do Senhor Jesus. Está para acontecer algo extraordinário. Enquanto é dia, vamos falar do Evangelho. Por quê? Porque aí vem o noivo. Aí vem o noivo, ok? Olha que coisa. Aqui fala de comunhão um com os outros. Porque a palavra está dizendo aqui algo que me chamou a atenção. E quando isso acontece, aí ele continua. E para que o mundo, as pessoas que não conhecem o Evangelho, para que o mundo, gente, é as pessoas, por favor, entenda que esta é a hora de nós mostrarmos a nossa unidade como igreja de Cristo, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Evangelização.
Aí está a questão, João capítulo 17, verso 23. Então, esta evangelização é o resultado do que eu comecei a falar já no começo do versículo de João 17, 23. O resultado disso tudo é discipulado, é multiplicação, é o crescimento de vidas para o reino de Deus. Uma igreja que não adora a Deus, uma igreja que não exercita comunhão uns com os outros, não terá o brilho da verdadeira luz que atrai os pecadores. Onde está escrito isso? Eu vou falar o endereço. Mateus capítulo 5, verso 14 e 16. Então, fecho aqui hoje o nosso Café com Deus. Antes de sair ao mundo para pregar a palavra do reino de Deus, a igreja de Cristo precisa desenvolver seu relacionamento com Deus e a comunhão entre os discípulos da igreja de Cristo que acompanham. Gente, isto eu fecho. Por si só, bastará para que ela seja afogueada e o seu desejo de ganhar, afogueado em seu desejo de ganhar vidas para o reino de Deus. Fecho aqui, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você entenda o que foi hoje ministrado. Você é um discípulo. Você é uma discípula do Senhor Jesus. Então começa a ter esse comportamento de acordo com João capítulo 17, verso 23, para a glória de Deus. Amém? Que você hoje receba o abraço do doce Espírito Santo de Deus. Que ele trabalhe no seu coração. Que hoje o seu dia seja um dia de êxito, de vitória na pessoa do Senhor Jesus. Eu, como ministro do Evangelho, meu desejo é esse, que o Senhor corra atrás de ti, te alcance, correu, viu a palavra? Te alcance, te grude e não te solte até aquele grande dia Maranata. Vamos viver o Evangelho do Senhor Jesus, amém? Bom dia, que o Senhor Jesus possa falar muito mais, trazer a você mais entendimento, e à tarde, depois das 15 horas, eu retorno com Você Sabia, pela glória de Deus. Shalom!